Pare de tentar dar conta de tudo. Toda vez que você quer dar conta de toda a louça, quer dar conta de toda a limpeza da casa, quer dar conta de toda a roupa suja, toda a roupa que tem que lavar, todos os brinquedos fora de lugar, todas as roupas fora de lugar, quer dar conta de tudo, você vai se sentir sobrecarregada. Sempre vai ter aquilo, sabe? Eu tenho que terminar, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. E você acaba nunca terminando. E se você não termina, você vai se sentir frustrada. E quando você terminar, você vai ter alguns minutos de alívio, no máximo ali um dia, se ninguém tocar em nada, você vai ter um alívio, mas logo, logo vai surgir uma pendência. Você vai lavar toda a louça, logo, logo vai ter louça suja para você limpar. Você vai limpar toda a casa, logo, logo a poeira volta, logo, logo alguém suja. Então, pare de tentar dar conta de tudo. Lembre-se, você precisa manter as coisas sob controle, ou seja, de uma maneira que não vire aquela bagunça, aquela sujeira, mas você não precisa dar check em tudo, todos os dias, todas as semanas, ok? O próximo ponto, que é muito importante para você não se sentir sobrecarregada, é você pensar em fazer as coisas sempre de pouquinho em pouquinho, um pouquinho em cada dia. Não deixe para acumular tudo em um único dia. Não importa a sua rotina, não importa se você trabalha fora, se você trabalha de home office, se você é dona de casa. Sempre dá para fazer um pouquinho todos os dias. É no pouquinho em pouquinho que a gente consegue manter as coisas no lugar, manter as coisas minimamente limpas, para quando a gente precisar se dedicar realmente na limpeza e na organização, não vai estar tudo de cabeça para baixo. Então, 15 minutinhos aqui num dia, 10 minutinhos ali, 30 minutinhos ali se você tiver um pouquinho mais de tempo, isso vai te ajudando pouquinho em pouquinho a você ir colocando as coisas em ordem e mantendo as coisas limpas. Não deixe para acumular. Se você por acaso acumular, tá tudo bem você recomeçar, mas para você não se sentir sobrecarregada e olhar tudo, sabe? Você ficou a semana inteira sem fazer nada, você sabe, não sabe por onde começar, você olha e começa a se desesperar. Para você não ter essa sensação, faça de pouquinho em pouquinho. E se você chegar nesse ponto de ficar uma semana sem fazer nada, 2 semanas sem fazer nada, e você ter que fazer tudo de uma vez, lembre-se, de pouquinho em pouquinho. Escolha um cantinho e comece ali. Tem uma frase da criadora do método Fly Lady que é muito legal. A sua bagunça não se instalou na sua casa em um dia. Não pense que você vai resolver o problema em um dia, em um dia também. Então não vai ser em um dia que você vai solucionar tudo. Faça de pouquinho e pouquinho. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Jéssica Maria, esse é o canal Lar Doce Ordem. Mil desculpas por eu estar meio assim atrapalhada às vezes na hora de falar, mas assim, eu tô bem cansada, não sei se vocês estão reparando. Minha filha ficou doente mais uma vez, e aí, sabe, são dias e dias sem dormir, o nosso cérebro meio que vai pausando, mas eu fiz questão de vir aqui gravar para vocês, para trazer conteúdo novo, para poder acrescentar aí na rotina de vocês, na mudança de vida de vocês, porque o método Fly Lady mudou a minha vida e eu desejo de coração que também mude a vida, a história, a rotina de vocês e a família de vocês. Se você quiser, compartilhe esse vídeo para que outras mulheres possam se beneficiar com esse conteúdo. Combinado? Vamos para o próximo ponto. Agora é o terceiro ponto que a gente vai falar aqui, que eu tenho que sempre estar olhando para minha folhinha. Tenha um plano simples e visível. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos e eu vou repetir. Se você cria um plano muito complexo no seu dia a dia, você não vai conseguir executar. Principalmente se você está iniciando nessa nova jornada de mudança de rotina. Então, comece de uma maneira simples. Mas não somente comece de uma maneira simples, se mantenha de maneira simples. Quando as pessoas elas se deparam com o método Freire, elas se assustam, elas acham que é muita coisa. Mas para quem já pratica o método há um tempo e já consegue fazer as coisas funcionarem, já percebe que na verdade não é tão complicado assim. É simples, a gente só precisa mudar os nossos hábitos. Então é muito importante que quando você vai criar um plano de organização e de faxina na sua casa, tem que ser algo que funciona na sua rotina. Tem que ser algo simples. Então, por exemplo, o básico diário. No método Flyleire, tem as rotinas da manhã e da noite, que são as rotinas principais, e para as donas de casas, a rotina da tarde. Se você faz essa rotina básica,
você já vai fazer muita coisa na sua casa. Vai fazer uma diferença enorme. Tem vídeo aqui, eu vou deixar aqui para vocês, se vocês ainda não assistiram esse vídeo, para vocês assistirem sobre as rotinas dos turnos, as rotinas diárias. Também você pode focar no seu dia em uma coisa só. No método Flylady também tem, cada dia da semana você vai ter um foco principal, seja para faxina e organização, seja para o seu autocuidado. Quando você foca naquele dia para você fazer aquilo, fica muito mais simples do que você querer fazer o número um, que é dar conta de tudo, ou não fazer ideia do que fazer. Ah, ontem fiz tal coisa, o que eu vou fazer hoje? Você fica gastando energia pensando. No método Flylady você já definiu. Na segunda-feira você faz uma coisa, na terça você faz outra, na quarta você faz outra, você não precisa pensar muito bem. Se você esqueceu o que tem que fazer, você vai recorrer à sua folhinha onde está escrito o que você faz naquele dia. Mas chega um momento que você já pensa assim, hoje é sexta-feira, já sei o que eu tenho que fazer. E você vai lá e faz. Então é simples, já vira algo automático na sua vida. E tem que ser algo também visível. O que é visível? Tanto o resultado precisa ser visível, ou seja, algo que você vai fazer e que vai ter o resultado visivelmente muito rápido, como também você precisa deixar a tua rotina, o teu plano visível para você não esquecer. Porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm uma memória melhor, tem outras que têm uma memória mais complicada. Mas mesmo para quem tem boa memória, você vai ter os dias cansados, né? Os dias que você vai estar cansada, como eu hoje. Vai estar os dias que seu cérebro não vai estar funcionando, ou que você vai estar estressada, seja lá qual o motivo. Você vai poder recorrer ao plano que vai estar lá escrito para você saber o que você vai fazer. Então lembre-se, no terceiro ponto, tenha um plano simples e visível. Quarto ponto para você sair dessa sensação de sobrecarga, ok? Não queremos burnout para ninguém. Pare de começar pelo mais difícil. Você já ouviu várias pessoas falarem isso, que é muito importante a gente pegar a tarefa mais difícil, já iniciar o dia assim, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Tanto no trabalho profissional, quanto nas coisas de casa, todo mundo fala assim, você faz o mais difícil primeiro para você já, né, entre aspas, se livrar. Só que tem um problema. Se você faz a coisa mais difícil logo no início do dia, a probabilidade de você se cansar e desistir de fazer o resto é alto. Então é muito melhor que você faça aos poucos, de pouquinho em pouquinho, começando pelo mais simples e depois escolher apenas uma coisa difícil, uma coisa demorada para você fazer no seu dia, do que você já começar logo o seu dia fazendo aquilo que é mais cansativo, que é mais demorado, que vai requerer mais do seu cérebro ou da sua força física, e aí depois você não vai querer fazer mais nada. Por exemplo, esfregar o chão do banheiro, né? Seja o box, seja o banheiro mesmo, né? O chão do banheiro, ou sei lá, limpar uma janela que seja uma janela que já está muito suja, muito engordurada, ou que você sabe que precisa de muita atenção porque tem muitos detalhes para você limpar. Se você já começa o seu dia por ali, você vai gastar um tempão e você vai querer fazer as outras coisas, você vai logo, logo querer sentar. Claro, existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que são super agitadas e vão começar o dia fazendo um monte de coisa. Mas, se você não tiver num dia bom, ou se você tende a gastar energia muito rápido, você já vai deixar as outras tarefas de lado. Então, meu conselho é: comece pelo mais fácil, pelo mais simples, pelo mais rápido e deixa para focar naquele dia somente uma tarefa difícil, uma tarefa desgastante, que normalmente são as tarefas de limpeza das zonas. Eu tenho um vídeo aqui também que eu falo sobre isso, como a gente separa as nossas casas em zonas para a gente poder fazer a limpeza pesada. Próximo ponto, quinto ponto, diminua o volume da casa. Não só o volume do som da sua casa, que um silêncio faz bem, mas eu digo de volume de coisas. Quanto mais coisas na sua casa, mais bagunça, mais difícil é para organizar, mais difícil é para limpar também, porque vai ser muito cacareco para você limpar. Então, destralhe, vá se desapegando aos poucos, não precisa ser da noite para o dia, tirar tudo do lugar e jogar tudo no lixo e doar, não precisa ser assim. É só você ter em mente que é importante você diminuir a quantidade de coisas na sua casa para que você visivelmente não fique tão sobrecarregada, tenha aquela sensação de organização de forma muito rápida, então é muito rápido você colocar as coisas no lugar, se elas saírem do lugar, é muito rápido, assim, 5 minutos, 10 minutos você coloca tudo no lugar e já vai estar tudo organizado, entendeu? Ao invés de você ter aquela sensação de que você arruma, arruma, arruma e nunca as coisas ficam no lugar.
Eu sei que algumas pessoas têm a mesma dificuldade que eu aqui em casa, que é pouco lugar para guardar as coisas, ou seja, poucos lugares para a gente ter aquela casinha certa. Ah, não, aqui é a casinha certa para essa coisa, né? Mas tem como, mesmo assim, você esconder as coisas em algum lugar. Então, por exemplo, aqui no escritório, eu coloquei algumas caixas com livros e brinquedos das crianças que eu não quero que eles tenham acesso fácil, debaixo das mesas da escrivaninha, que são 2 mesas, e coloquei, por incrível que pareça, eu coloquei uma cortina que eu não estou usando por cima. Então, quando você olha assim, você não vê que tem bagunça embaixo. A bagunça está organizada em caixas, mas se não tivesse essa cortina, ficaria parecendo como se tivesse toda aquela bagunça ali embaixo, porque são caixas diferentes, não são caixas da mesma estampa, são caixas de papelão, outras caixas disso, outras caixas daquilo, então vai ficar visivelmente desorganizado, sabe? Quando eu coloco a cortina ou qualquer outro pano ali da mesma cor, e eu coloquei numa cor creme, fica aquela sensação de organização. Então, esse volume da casa não precisa ser somente você destralhar, mas quando você cria soluções para que visivelmente não fique aquela sensação de que tem muita coisa amontoada naquele cômodo, isso facilita muito para que na sua cabeça você não se sinta sobrecarregada e com aquela sensação de que nunca as tarefas se concluem, sabe? É uma dica que eu te dou. Sexto ponto, defina um tempo limite para tarefas. Essa aqui é a dica de ouro no método Flylady. Você precisa definir o tempo que você vai fazer aquela tarefa para que você não fique horas e horas ali presa. Então, se acabou o tempo, você deixa do jeito que está e continua em outro momento. Ah, mas vai ficar por fazer, e aí eu queria terminar para deixar. É sempre essa sensação de querer terminar logo, sabe? Ah, eu quero dar um check logo, só que esse check não existe. Por exemplo, ah, eu vou dobrar logo todas as roupas e guardar, porque aí eu já fico livre. Mas amanhã você vai lavar a roupa de novo. A roupa vai secar de novo, você vai ter que, sabe, dobrar de novo e você vai guardar de novo. É infinita. As tarefas, elas são infinitas. Ah, eu quero lavar logo essa louça de vez, porque aí eu fico livre. Mas daqui a pouco você vai sujar. Então, assim, será que precisa mesmo desse imediatismo? Nem sempre. Às vezes a gente não precisa. Muitas vezes tem outras prioridades além da louça, além de dobrar roupa. Você tem prioridades com a sua família, você tem prioridades no seu trabalho, muitas vezes, ou você tem prioridades em outras tarefas domésticas que, olha só, você está postergando muito tempo para poder limpar, porque você não tem tido tempo. Então é importante que você defina um tempo para você fazer as suas tarefas, até para que você não se sinta exaurida. E aí você vai dando conta de tudo. Se você gasta 10 minutinhos na louça, 10 minutinhos dobrando roupa, 10 minutinhos arrumando aquele cantinho da bagunça, 10 minutinhos fazendo isso, 10 minutinhos fazendo aquilo, quando você vê, você fez um monte de coisa e você manteve as coisas sob controle, ok? Então, lembre-se, defina um tempo para você não ficar horas e horas nas tarefas. Sétimo ponto, pare de fazer tudo sozinha. Isso é muito importante. Se você mora sozinha, você pode delegar para uma outra pessoa, se você puder pagar. Se você não mora sozinha, tem outras pessoas na sua casa, seja seus pais, marido e tudo mais, é importante que vocês de alguma forma se ajudem, né? Colaborem, todos fazem parte dessa casa. Aqui o combinado de casa é o seguinte: a responsabilidade das tarefas de casa é tudo meu, essa é minha. Só que eu sei que tem muitas pessoas que falam assim: ai, que absurdo, o marido não tá ali para ajudar, a casa também é dele. Eu sei, mas aqui o meu combinado com meu marido é esse porque ele trabalha fora. Então o foco dele é trabalhar e pagar as contas. Esse não é o meu foco. O meu foco é cuidar da casa e dos meus filhos. Então, assim como eu ajudo contribuindo com um dinheirinho para pagar as contas, mas o meu foco não é pagar as contas completamente, ele também não tem o foco de limpar e organizar tudo. Esse é o meu foco. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu notifico a ele. Olha, eu não consegui hoje colocar a roupa no varal. Tem como você lá estender a roupa para mim? Olha, hoje eu não vou conseguir fazer a janta. Será que tem como você chegar e fazer a janta rapidinho enquanto eu vou fazendo outras coisas? Então, a gente vai se ajudando. Não precisa tudo estar sobre, sabe, a minha responsabilidade. Eu sei que existem muitas mulheres que se sentem culpadas de pedirem ajuda a seus maridos porque criaram esse combinado de que elas cuidam totalmente da casa e o marido cuida do trabalho. Mas, gente, é muito trabalho, então não tem problema vocês adequarem esse combinado para uma coisa ou outra, você também receber ajuda dentro de casa, ok? Próximo ponto, número 8. Tire da cabeça e coloque no papel. Isso também está dentro daquele plano simples e visível.
Quando a gente coloca as coisas no papel, a gente gasta menos energia para lembrar. Então é muito mais fácil eu olhar no papel e ver que naquele dia eu tenho X, Y, Z para fazer, do que eu tentar ficar lembrando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, até mesmo as coisas mais simples. Todo dia a rotina da manhã é essa. Mas às vezes você esquece. Às vezes você está na correria, às vezes você está cansada. Se tem em algum lugar escrito, você vai lá checando. Eu já fiz isso da minha rotina da manhã, já arrumei a cama, eu já guardei a louça seca, eu já fiz o vapt-vupt no banheiro, a limpeza vapt-vupt. O que tá faltando? É mesmo, eu não tirei o lixo né? Não tirei o lixo das lixeiras. Pronto. Às vezes na correria, muitos afazeres a gente vai esquecendo. Então, lembre-se, coloque no papel, tire essa responsabilidade de tentar lembrar tudo de cabeça, porque isso vai gastando muita energia, você vai cansando e você vai se sentindo mais sobrecarregada. Ponto número 9, crie pequenos hábitos automáticos. A gente já conversou isso aqui em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar. Lavou, guardou. Sujou, limpou. Usou, devolveu. Esses pequenos hábitos vão mantendo as coisas no lugar e você não vai se sentir sobrecarregada. Por quê? Se você usa e não devolve, vai ficar tudo fora do lugar, vai dar mais trabalho para você colocar tudo de volta de uma vez só. É muito mais fácil. Eu peguei esse livro e devolvi, do que eu peguei esse livro, peguei essa roupa, peguei esse pano, peguei esse, sei lá, esse lápis, essa caneta, peguei isso, peguei aquilo, tirei um monte de coisa. No final, agora eu vou colocar tudo de volta. É mais trabalhoso. Você pode até gastar o mesmo tempo, mas a questão não é somente o tempo. É uma questão também de energia, energia mental, energia física. A bagunça vai se instalando. Então é muito importante que você use e devolva, por exemplo, né, o exemplo, até porque não necessariamente no final de usar tudo, você vai ter tempo para devolver. Às vezes acabou o tempo e você tem outras coisas, né? Alguém chegou, né? As crianças chegaram e você vai ter que dar atenção, enfim, muitas coisas podem acontecer na sua vida e você não conseguir fazer aquela tarefa. Não, eu vou tirando tudo, depois eu devolvo. E aí depois, esse depois, virou uma semana, 2 semanas e as coisas todas jogadas lá. E aí você vai se sentindo sobrecarregada. Ponto 10. Deixa eu ver se está aqui. Perdi o papel. Deixa eu ver onde é que está meu ponto 10. Produção. Décimo. Não sei, peraí. Achei. Achei meu 10º ponto. Abandone o perfeccionismo. Nossa, foi perfeito isso. Porque agora realmente ficou um vácuo no vídeo e esse vídeo não vai ficar perfeito nem de jeito nenhum. Não vou cortar. Abandone o perfeccionismo. Então pare de querer uma casa de revista, uma casa impecável, uma casa que a pessoa passa assim o dedo na mesa e não sai nem um trisquinho de pó, uma casa que você olha e você não vê sujeira no chão, né? Não vê poeira. Pare com esse perfeccionismo de, não vai ter mancha no estofado, não vai ter... A sua casa ela é viva, ela precisa ser funcional. Antes dela ser bonita esteticamente, porque a estética ela é importante, gente, mas isso não pode virar neurose. Vocês estão entendendo? Não precisa ser tudo perfeito. As coisas elas precisam ter funcionalidade. A bagunça ela vai e volta, vai e volta. O que a gente não pode deixar é a bagunça ir se instalando e aquilo virar, sabe, mais do que devia. Então a gente precisa entender que a bagunça ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a gente não precisa com perfeccionismo. Não, mas aqui eu vou limpar de forma perfeita e vai ficar brilhando. Será que existe necessidade nisso? A gente não precisa fazer as coisas de má vontade, não precisa fazer as coisas mal feitas, mas a gente também não precisa de um zelo assim excessivo que vai impedir a gente de fazer outras tarefas, que vai impedir a gente de ter tempo para outras coisas que são tão importantes quanto cuidar da casa. 11º ponto, tenha uma rotina mínima, né, básica para os dias difíceis. Eu já conversei isso aqui com vocês, mas é sempre bom lembrar. Você tem os dias de luta e os dias de glória. Então, que você tenha uma rotina para os dias de luta. Eu aqui, por exemplo, recentemente não fiz minhas tarefas mínimas. Teve uma leva aí de doença das crianças que a minha tarefa mínima foi mínima, mínima, mínima mesmo. Eu só abençoei o lar e foi isso. Então, que você possa ter essa rotina de tarefas mínimas para quando o bicho pegar na sua casa. E, por último, 12º ponto, mude a forma como você enxerga a sua casa.
Isso é tão importante porque, assim, se a gente enxerga as nossas tarefas sempre como uma obrigação pesada, sempre com pesar, sempre como algo, ai, chato, impossível, aí não tem jeito. Você sempre vai se sentir sobrecarregada. Você tem que encarar as suas tarefas como algo normal. Você não precisa amar limpar as coisas, lavar, organizar, mas você pode tratar aquilo como mais um ponto na sua rotina. Você precisa escovar o dente, você precisa tomar banho, você precisa dormir, você precisa limpar, você precisa organizar. É só isso. Você não precisa ter esse pesar, esse mau humor, essa angústia toda vez que você vai limpar, cozinhar, lavar, toda aquela. Você vai levando, ai, não acredito, vai se arrastando. Não precisa, vai com naturalidade. Você também não precisa ser a Branca de Neve cantando para os passarinhos. Sabe que a Branca de Neve estava feliz? Ela estava feliz porque os passarinhos estavam ajudando ela a limpar. Os esquilos estavam ajudando ela a limpar. Os passarinhos e os esquilos não estão nos ajudando a limpar. Então a gente não precisa amar. Tá limpando tudo, entendeu? A gente pode tratar com naturalidade. Ah, pronto, agora eu vou varrer aqui. Aí para quem tem um aspirador robô, que é uma benção, né? Eu não tenho, mas quem tem, liga lá, pum, o negócio começa a limpar, tchum, aí vai fazer outra tarefa, ou você que tem máquina de lavar, vai lá, limpa, vai lá limpar as roupas, né, no tanque, coloca na máquina, sabe? Com naturalidade, normalidade. Você não precisa parecer que você é Jesus Cristo carregando a cruz até o Calvário. Somente vá e faça. Isso vai ajudar muito para que essa sensação de sobrecarga vá para longe e você consiga cumprir os seus deveres diários, ok? Gente, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado a dar vamos dizer assim, um review, uma revisão em tudo aquilo que pode te ajudar a tornar a sua rotina mais leve e mais eficaz. Tudo isso está contido no método Fly Lady. Aqui no canal a gente tem uma playlist, a gente porque o canal é nosso, né? A gente tem uma playlist aqui dedicada para o método Fly. Tem uma outra playlist dedicada também para os 31 passinhos de bebê para você que acabou de conhecer o método Fly e quer começar de pouquinho em pouquinho. Conheça essa playlist. Em breve sairão outros vídeos sobre as outras próximas semanas, tá bom? Dos 31 Baby Steps, dos 31 passinhos de bebê. E tem outras playlists também temáticas, então assim, fiquem à vontade para conhecer o canal, para aproveitarem e aprenderem muito. Deixem aí nos comentários também sugestões. O que você gostaria de aprender? Se você tem alguma dúvida, fiquem à vontade para vocês compartilharem aqui embaixo, porque eu gosto muito de ler os comentários de vocês e responder, ok? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!